Hoje nós iremos falar sobre Nefarious, um trabalho de terror e suspense do Chuck Cosman e do Cary Solomon. Eu dei 3 estrelas para o filme. É um trabalho que consegue manter uma tensão mesmo com pouquíssimos elementos, e acho que já vale a pena assistir apenas por isso, mas visualmente falando, ele não é tão criativo e também resolve a sua trama mal. O longa mostra um psiquiatra que deve determinar se um condenado à morte, que diz que é um demônio encarnado, é louco ou não. Caso o psiquiatra conclua que ele é louco, ele não será executado, e aí boa parte do filme se passa em um cômodo durante as conversas entre o condenado e o psiquiatra. Particularmente, eu gosto muito de filmes de gênero, de terror ou de suspense, principalmente, que se passam em poucos ambientes ou que se passam em apenas um ambiente, porque são trabalhos que, quando fazem isso bem, conseguem sintetizar bem alguns apelos desses gêneros de modo bastante certeiro. Conseguem fazer muito com muito pouco. No caso desse trabalho, é bem interessante como, na verdade, ele é um filme de possessão, mas que vai para um lado mais dramático. Toda a ameaça do demônio está muito mais no discurso dele, na visão dele do mundo, do que em uma certa ameaça concreta em relação às situações do filme. E por isso, talvez seja mais um suspense do que um terror propriamente. E isso realmente é bem interessante nesse aspecto aí mais minimalista. Eu acho que os diretores lidam muito bem com o timing dos diálogos, com as atuações nos diálogos e até com a decupagem nos diálogos. É uma decupagem bem simples, mas que propõe uma certa variação de planos bem interessante. Propõe ali uma variação de closes e planos gerais que funciona bem, que deixa a cena dinâmica sem precisar estilizar muito aquilo. Esse filme está envolto numa certa polêmica porque está sendo bastante divulgado por alguns católicos, porque tudo o que o demônio fala vai contra alguns preceitos católicos, ao mesmo tempo que confirma alguns dogmas do catecismo de modo bastante certeiro. O demônio evidencia, digamos, um mal contemporâneo a partir de uma certa moral católica bem específica. Mas é algo bastante assumido desde o início. Eu não acho que seja um trabalho manipulativo nesse ponto. Ele vai assumir aquele discurso e vai defender aquilo do início ao fim, da mesma forma que outros filmes fazem isso com outros discursos também. E como isso, pelo menos ao meu ver, está bem alinhado com a situação da trama e até com uma crise que o psiquiatra passa a ter ali, isso está bastante bem colocado de modo narrativo, até porque ele vai integrar alguns flirts do terror aos apelos de um discurso moral católico, coisa que, se a gente pensar, milhares de filmes de terror já fizeram antes e fazem ainda hoje, né? O próprio Exorcista é basicamente um trabalho, um longa católico, de algum modo. Em vários filmes de terror, a gente tem essa dimensão da igreja em contraste a esse mal sobrenatural. Nesse caso, ele faz isso de um modo mais dramático, pega ali mais o suspense e também de modo bastante específico e com detalhes teológicos ali bem específicos. Ele vai citar princípios e dogmas do catecismo mais ligados a, de fato, quem pratica e conhece a religião. Não coloca isso apenas
como esse elemento genérico que irá salvar o mal. Esse plot me lembra também o Bater a Porta do Shyamalan, principalmente no início, quando fica ali alguma dúvida se o cara é louco ou se realmente ele está ali com um demônio no seu corpo. O trabalho não vai explorar tanto essa ambiguidade como o Shyamalan explora, mas ele parte dessa ideia comum de você ter pessoas com poderes que agem apenas a partir de uma dimensão humana e dramática. Ele consegue, digamos, evidenciar tais poderes através de elementos dramáticos. E isso também é bem interessante. Mas para além disso, e para além das ótimas cenas de diálogos, eu acho que o filme se resolve mal. Eu acho que ele tem um ato final bem fraco e que aí sim vai para um lado mais pedagógico, mais educativo, que é bem genérico. Não é um ato final tão interessado em mostrar as consequências dramáticas daquele evento central da obra, mas em tornar o seu discurso um pouco mais pedagógico e mais educativo, e não através de uma dimensão cinematográfica. Visualmente também ele decai bastante quando sai das cenas de embates entre o condenado e o psiquiatra, enquanto ali existe uma decupagem mais rigorosa e que busca ali uma variação de planos bem interessante e até uma sutileza em alguns closes para dar conta dos embates dramáticos. Nas outras cenas a câmera mais ilustra as situações do que qualquer coisa. Então, no geral, ele até pode ser um trabalho mais irregular, mas como os diálogos, que são a melhor parte, tomam conta do evento central da obra, eu acho que ele cumpre bem o seu papel. Eu acho que é um ótimo exemplo para quem quer escrever filmes um pouco mais baratos, um pouco mais independentes, para quem gosta de filmes que se passam em um cômodo. Ele vai se resolver dramaticamente muito bem a partir desse minimalismo. Se você já assistiu ao filme, comente aqui embaixo, me diga o que você achou do longa, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, é importante que todos se inscrevam para que eu continue postando mais e até a próxima.